E aí, gente, tudo bem? Então, no vídeo de hoje eu escolhi um cantinho bem escondido, eu descobri aqui no meu condomínio, no lado de trás das casas aqui, vou ficar bem... Então, está cheio de casa, mas é do lado dos fundos, vamos dizer assim, né? Então, ninguém sai por aqui, nem chega por aqui, aqui já tá a rua. E eu queria muito um cantinho assim, com meio natureza, para conversar com vocês sobre esse assunto de hoje, mas eu acho que vai ter um pouquinho de barulho de carro, então eu espero que vocês me perdoem, mas que consigam me ouvir aí, então. Bom, gente, então o que eu queria conversar com vocês é sobre o propósito de vida, né? O que eu acredito e de acordo com o que eu já li, estudei e tal, como sendo o propósito de vida de cada ser humano, assim, independente se sou eu, se é você, se é um famoso, se é um nada, do ser humano como em geral, assim. E eu queria dizer assim, só pra dar um start nesse assunto, que eu sempre fui muito curiosa em relação a esses papos, né? Então, desde pequena eu sempre atazanei a vida da minha mãe perguntando o porquê que a gente estava aqui, qual é o porquê. Eu falava, mãe, mas e se eu não existisse? E se você não existisse? E se não existisse Deus, o ar? E se a gente realmente não existe, se a gente está sonhando, como é que a gente sabe que a gente não está sonhando? E eu infernizava a minha mãe, coitada. Minha mãe é tipo bem assim na lata. Ela pegava e falava pra mim, Fernanda, existe uma frase que é: penso, logo existo. Então se você tá pensando, você existe. Pronto, acabou, é isso, essa é a vida. Para com isso, você existe, você tá aqui, eu tô aqui, calma. Eu tô calma, mas eu quero entender, sabe? A gente é um videogame, o que é isso? E então, desde pequena, eu sempre tive essa ânsia de entender mais sobre a gente, assim. E aí, conforme eu fui crescendo, não foi melhorando, no caso, né? Foi dando uma piorada ainda mais. Porque na minha adolescência, eu nunca fui muito de exatas, como muita gente não é. Mas eu estudei num colégio no ensino médio bem forte, assim, bem firme, que eles só falavam de medicina e engenharia. E direito, no máximo, era o que você podia fazer. Então, eu sou errada porque eu que quis estudar lá, porque o colégio era muito legal, mas do outro lado ele era bem rígido assim nessas matérias. Mas eu que quis estudar lá, enfim. Só que nessa época eu também fiquei muito atordoada nesses assuntos, porque eu não gostava daquilo e eu sabia que eu não ia usar. E ao mesmo tempo os professores falavam que a gente ia usar aquilo. Tô esperando até hoje pra usar, tá? Me desculpe. Mas você vai usar se você... Eu achei que tinha alguém ali. Não, é alguém lá de fora. Deixa. Você vai usar se você tiver se você tiver interesse naquele assunto. E eu não tinha. E eu achava que era muita perda de tempo. E quando eu ia pro colégio, tava sol, ou sei lá, tava chuva, eu me imaginava fazendo tantas outras coisas. Em vez de ficar sentada numa cadeira, estudando, ouvindo algo, gastando meus minutos, minhas horas, meus dias com algo que eu sabia que eu não ia usar, aquilo me dava uma loucura. Eu ficava maluca. E aí, isso só foi aumentando, mas aí minha mãe me dizia, Fernanda, todo mundo quer assim, a vida é assim. Meus pais diziam, não, é a vida, todo mundo quer só viajar, todo mundo quer só aproveitar a vida, mas não é assim. E eles meio que colocaram isso na minha cabeça e eu passei a acreditar que não era só eu que tinha esse pensamento, todo mundo devia ter esse pensamento e só eu era a chatona que ficava me martelando com aquilo. Mas eu parei para analisar e, por exemplo, minha irmã é engenheira, ela estudou no mesmo colégio que eu. Ela usa tudo aquilo que a gente aprendeu, basicamente. E ela gostava daquilo. E ela sentia que aquele era o lugar dela. Porque ela ia usar aquilo depois, entende? Como muitas outras pessoas. Ou como muitas outras não gostavam daquilo. Mas também, sabe, tô fazendo, não gosto, mas depois vou fazer outra faculdade. Eu entendo isso. Só que eu queria me matar, aquilo não era pra mim, e não é até hoje, desculpa, mas até hoje a minha faculdade que eu faço de publicidade, não acho que é o que eu quero pra mim. Mas é aí que eu parei pra pensar, né? Calma, Fernanda, tá. Eu queria muito que os anos passassem logo pra acabar tudo aquilo. E aí eu parei pra pensar, se eu quero que os anos passem pra acabar logo com isso, peraí, eu quero perder anos da minha vida, porque de qualquer forma eu vou estar perdendo a minha vida, sendo 1 ano, 2 anos, é a minha vida. E a gente não pode desperdiçar um dia sequer da nossa vida. Então eu
bom, tenho que fazer, ok, tenho que fazer, a sociedade impõe, por enquanto eu ainda não encontrei outra coisa que eu possa fazer, né, para substituir isso, então vou fazer. E vou tentar ver o lado positivo disso. Então eu tentava absorver tudo daquilo que poderia me trazer algo de positivo, né? Então, minha faculdade, por exemplo, tenho professores ótimos que mesmo o que eles falam não vai mudar a minha vida ou não vou utilizar tanto na minha vida profissional quanto até pessoal, eu quero aprender, quero absorver um pouco do que eles têm para me ensinar, porque eles são realmente muito bons. E ver um lado positivo. Por exemplo, minha faculdade, eu fico pensando, poxa, agora eu já gastei 2 anos da minha vida, meu pai gastando dinheiro comigo, isso que me dá mais nervoso, meu pai paga minha faculdade pra nada. E aí eu parei e falei, cara, se eu não tivesse na faculdade, eu não estaria aqui agora. Esse intercâmbio que eu tô fazendo é só pra quem faz faculdade. E aí, sabe, as coisas começam a ter sentido na nossa vida. Mas voltando um pouco para o propósito da nossa vida, o que eu aprendi lendo muito, estudando muito sobre a Cabala. A Cabala foi assim, que o ensino da Cabala abre a janela, né, para entrar a luz. Ela ensina sobre a luz que entra pela janela. Mas ela foi a luz que entrou pela minha janela, no caso, a Cabala em si. Basicamente o propósito de vida meu, seu, de todo mundo que a gente conhece, do ser humano como um todo, todo mundo tem um propósito mais canalizado, né? Mais detalhado, mais específico. Mas no geral seria a evolução espiritual. Isso me arrepiou quando eu li, fez total sentido pra mim em todos os aspectos assim da minha vida. Porque a evolução espiritual, gente, é o sentido, por que a gente tá aqui? Por que, sei lá, o Silvio Santos é o Silvio Santos? Por que tem gente famosa? Por que tem gente que vira presidente? Por que tem gente que perde tudo, vai pra rua? Por que tem gente que morre tão cedo? Porque é muito difícil da gente entender tudo isso. E pra mim, quando eu li que o nosso propósito é a evolução espiritual, fez todo sentido. O que quer dizer isso? Não sei se você acredita em vidas passadas e tudo mais, mas tem uma coisa que a gente aprende na Cabala que se chama Tikkun. É como se fosse um karma, por exemplo. Mas o Tikkun seriam esses acontecimentos, né, que meio que te perseguem durante a sua vida, e eles estão ali para te fazer aprender algo, né? Então, e o Tikkun, ele assim, o significado dele é correção. Então, se acontece alguma coisa na sua vida que você, poxa, isso já aconteceu na minha vida, aconteceu de novo, puta que merda, eu não acredito, tá acontecendo de novo e tal. É porque você não tirou a lição que era preciso daquele acontecimento, entende? E aquilo vai te perseguir, tanto... Isso pode ser um reflexo de algo que você fez tanto no passado dessa sua própria vida como no passado de vidas passadas, entende? Então aquilo vai te perseguir até você conseguir subir um degrau, ou seja, até você conseguir absorver a lição que aquela situação queria te ensinar. Então isso fez completamente sentido pra mim, e depois que você começa a praticar isso no seu dia a dia, ou seja, analisar mais as situações, tanto positivas quanto negativas que acontecem no seu dia a dia, você começa a ver como é surreal, assim, você parar pra pensar, poxa, isso já aconteceu comigo, mas quando aconteceu, eu não tive essa visão de hoje. E hoje, sim, eu tive esse pensamento, ou seja, eu consegui absorver algo daquela lição, algo daquele acontecimento ruim, seja ele qual for. E isso é um exercício pra gente fazer diariamente, de tentar absorver algo bom, algo positivo de cada situação negativa que acontece na nossa vida. Como, por exemplo, fui assaltado, mas continua vivo. Acabou um relacionamento. Antes agora, porque mais tarde ele poderia te atrasar ainda mais. Não sei quem morreu. Tenta analisar um pouco da vida dessa pessoa, o que ela já fez na sua vida, como foi bom ter conhecido. Enfim, sempre tem algo de bom em algo ruim, entende? Algo ruim tá aqui, ó. Barulheira. Não sei nem se vocês vão conseguir me ouvir, Deus. Porque aqui passa muito ônibus, que a gente vai pro trabalho de ônibus. Enfim, então aqui tá o universo das coisas boas. A coisa ruim tá aqui. Ao contrário?
coisas boas, enfim, tem sempre algo bom dentro de algo ruim, entende? Então aqui tá o universo das coisas ruins, sempre tem algo bom dentro pra gente absorver, entende? Então é isso que eu quero dizer pra vocês. E mais além, e dentro da evolução espiritual, a gente não pode esquecer que sempre dentro da nossa evolução espiritual abrange ainda você fazer a diferença na vida das pessoas, dos seres vivos e da natureza. Ou seja, se dentro dessa sua evolução espiritual, que é o nosso objetivo aqui na vida, pra gente alcançar, né, a nossa luz eterna, se dentro desse nosso propósito a gente conseguir fazer o quanto melhor para para maior quantidade de gente, para maior quantidade de seres vivos, né, de animais, da natureza, e a gente conseguir preservar o quanto mais os nossos recursos naturais, a nossa natureza, ou seja, sermos sustentáveis, né, preservarmos o hoje para as gerações futuras, é isso que significa sustentabilidade. Evolução espiritual na hora, entendeu? Na hora. E depois que eu aprendi isso com a Cabala, eu li muitos livros, eu estou à procura de um curso. Se vocês conhecerem algum curso sobre Cabala, por favor me indiquem, que eu estou procurando muito pro ano que vem. Todos esses livros me ensinaram tudo isso, me abriram a mente de uma forma, e quando você começa a praticar isso no seu dia a dia, é surreal. Começa a se tornar algo natural nas situações da vida, sabe? Aqui mesmo eu vejo muito, tô lidando com milhares de pessoas de milhares de países diferentes, então é muito engraçado a gente lidar com as pessoas, e depois que a gente aprende tudo isso, a gente começa a entender que não existe gente ruim, existe gente que tá nos dias ruins e que às vezes, por exemplo, você dar um sorriso pode fazer diferença para uma pessoa, como você dar um sorriso pode ter um outro significado para outra. Então, basicamente é você estar bem consigo mesmo. Ó, esses fiozinhos. Basicamente é você estar bem consigo mesmo, você procurar essa sua evolução espiritual e você fazer o bem para maior quantidade de pessoas e de seres vivos que você conseguir. Esse é o que eu entendo como propósito de vida, e eu acho que esse vídeo era muito importante bem nessa época de fim de ano, que tá todo mundo meio agitado e tudo mais, e tá todo mundo meio que, não sei se eu aproveitei desse ano, não sei o que vai ser do ano que vem, ou, né, a gente fica meio assim realmente, né, por mais que o tempo seja algo muito figurativo, muito, né, da nossa cabeça, porque mudou o ano, mas continua a mesma coisa, vamos dizer assim, né. A gente tem essa troca de ano, traz essa carga energética pra gente, que é muito interessante a gente parar e refletir. Então por isso que eu quis trazer esse tipo de vídeo aqui, e eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenham me aguentado aí falando bastante, mas é isso, astral sempre, gente, é isso que eu sempre falo, astral sempre. Um beijo enorme. Não se esqueça de me seguir aí nas redes, vou deixar tudo aí pra vocês, dúvidas, comentários, vamos compartilhar, vamos ensinar um pouco mais um pro outro, que esse é o meu objetivo aqui, beleza? Então, beijo enorme e até a próxima.